Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º webinar do nosso mês de palestras online gratuitas aqui da Microservice. Nós acreditamos que o conhecimento é uma das melhores maneiras de superar as dificuldades desse momento que a gente está vivendo, e por isso nós criamos esse mês, são ao todo 8 palestras online totalmente gratuitas para que você aprenda temas de comercial, marketing, financeiro, até gestão de cloud, redução de custos, gestão de TI, e a gente espera realmente que isso ajude você, a sua empresa, a sua carreira a superar esse momento difícil. Então, começamos agora o 5º webinar dessa série de palestras online gratuitas com o tema Como mensurar a satisfação dos clientes e gerar fidelização em tempos de crise. O conteúdo vai ser oferecido em cerca de 30 a 40 minutos, e enquanto isso você pode usar a aba aqui de perguntas e respostas para fazer as suas perguntas, e ao final eu e o especialista vamos responder as suas perguntas, então fica bem à vontade para fazer seus comentários, perguntar ali as suas dúvidas que você tiver, e a gente vai te responder. Eu convido então o David Stark, que é o nosso Customer Experience Manager aqui na Microservice. Bom dia, David, seja muito bem-vindo, o conteúdo agora é com você. Bom dia, Glenda. Obrigado aí mais uma vez pelo backstage, né, que sempre faz com muita satisfação aí o teu trabalho, obrigado. E agradecer também o povo que tá nos acompanhando aqui neste 5º webinar, né, aqui da Microservice. De fato, é um momento bem delicado que estamos passando, mas nós aqui da Microservice estamos aqui bem empenhados em conectar os nossos clientes, as pessoas que têm aqui interesse em ter mais conhecimento, né? E hoje a gente vai fazer, então, uma palestra bem interessante, né, nesse webinar, que é um tema que eu gosto muito de tratar, que é uma das minhas especialidades, que é a questão de Customer Success, de Customer Experience. E nesse tempo tão difícil que a gente vem passando, a gente consegue aí, como é que a gente pode fazer para, então, conectar melhor o nosso cliente, conectar os colaboradores, né, para que a gente possa entregar com uma propriedade intelectual muito melhor, né, e ajudar os nossos clientes, ter empatia. Então, como é que a gente faz isso, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Como mensurar a satisfação dos clientes e gerar aí a fidelização em tempos de crise? O que nós estamos passando nessa pandemia, né? Então, minha breve apresentação. Meu nome é David Julian Stark, Customer Experience Manager na Microservice desde novembro de 2018, atuando aí na área de TI há 14 anos. Eu já passei em grandes empresas multinacionais também, formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Também tenho uma grande afeição aí por gerenciamento de processos, também utilizando a metodologia BPM, certificado ITIL V3 Foundation, OSA e SOA, são 3 certificações. Aliás, esse é um dos próximos temas que nós vamos tratar aí em breve num dos próximos webinars. Então, aqui um pequeno sumário da apresentação. A gente vai falar um pouquinho aí de Customer Success, Customer Experience, que é importante embasar um pouco, né, o tema para que vocês tenham a noção depois de seguir as dicas e como que a gente pode fazer essa fidelização. Então, transformação digital, falar um pouquinho do tema, ouça o cliente, né, que a gente começa aí a falar das dicas, melhorar a experiência dos clientes, né, nesse tempo difícil. Otimize o suporte e atendimento ao cliente. Aqui, podemos não só falar de empresas que fornecem serviços de TI, até empresas SaaS, né, que têm aí softwares na nuvem, que vendem softwares, né, mas também a gente consegue fazer em outras modalidades, com certeza, tá? A gente consegue aplicar isso em muitos nichos de mercado. E se atente ao NPS. Aqui também eu vou falar um pouquinho mais, de forma mais aprofundada, porque o tema NPS, ele não é tão ainda conhecido assim por todos, né? Existe ainda dúvida, né? Quando você fala em NPS, o pessoal ainda tem muitas dúvidas e a gente vai tirar elas aqui, tá? Então, assim, um roteiro que a gente vai seguir nesse momento.
Então, gente, embasando aqui o Customer Experience e o Customer Success, né, o famoso a experiência do cliente, o sucesso do cliente, né, então aqui a gente tem algumas observações a fazer. Isso aqui eu achei bem interessante compartilhar com vocês, uma pesquisa aí realizada em Harvard University, né, nos Estados Unidos. 40% das empresas deixarão de existir nos próximos 10 anos por não investirem em experiência do cliente, né? Eu preciso ter uma área de Customer Success, de Customer Experience dentro da empresa? Sim, é importante, né? Mas se você não tem, assim, uma empresa não é tão grande e tal, o Customer Experience e o Customer Success, na verdade, ele está muito conectado, né? Então, assim, todo mundo na organização tem que ter esse senso de cuidar bem do cliente, de gerar um bom atendimento ao cliente. Uma loja, por exemplo, né? Você sempre tem que atender muito bem uma loja de roupa, por exemplo. O atendimento ao cliente sempre vai estar de ponta a ponta nesse nicho de mercado, né? Então, isso não é só embasado em empresas de tecnologia. Então, isso você pode, se você não tem condições de ter uma área dessa, você, dono da empresa, você pode já ter essa cultura dentro do teu DNA e isso vai expandir para os teus colaboradores, tá? Então, claro que uma área focada é um diferencial, tá? As empresas aí que investem em experiência do cliente crescem mais e são mais lucrativas. Aqui uma empresa de consultoria Medalha Analytics, né? Essa também é uma empresa muito bacana que faz mensuração aí de Customer Experience e muito bem abordado aqui o tema, porque de fato, né, você gera mais negócios, você tem mais relacionamento, a proximidade, né? Então, isso faz com que os teus colaboradores também comecem a ter esse DNA, né? Então, o Customer Experience nada mais é que o quê, né? Ele vai monitorar aí a percepção da marca com o cliente, melhora processos internos, que consequentemente refletirá aí no cliente final, obviamente. Se eu faço uma boa experiência para o meu colaborador, para os processos internos, isso vai refletir lá no final, isso é fato, né? Então, analisa aí o que é possível melhorar para gerar melhor experiência aos consumidores. Então, novas formas de interação, omnichannel, né, que a gente fala bastante, de centralizar tudo num único canal de atendimento, por exemplo. Então, ele sempre vai fornecer suporte para que a empresa possa evoluir na parte tecnológica, na parte de atendimento, de processos, tá? E aí o Customer Success, ele vai garantir aí o sucesso através de planos de ação, junto com os clientes, né? Vai ter uma proximidade maior e representa aí o cliente na organização, ou seja, ele veste o crachá da empresa, da organização, dentro aqui do fornecedor, né? Aqui no exemplo da microservice, o David, ele veste o chapéu, veste o crachazinho de cada empresa, de cada cliente aqui dentro. Então, tudo que tange reclamação, elogio, críticas e tal, eu sempre sou envolvido, né? E a gente faz um plano de ação, gera aqui um processo interno com as áreas, dependendo do tema, e a gente faz aí um output para o cliente e faz monitora a experiência daquele cliente num determinado tempo, claro que aí sempre acompanhando, né? Nunca pode deixar o cliente aí na mão, né? E com certeza isso gera também novas oportunidades de melhoria e com certeza novos negócios, né? Que indicam aí valor tanto para a empresa como para o cliente. Dá um retorno financeiro para a organização, porém a empresa também gera valor, né? Ela investiu mais, ela fez um upsell, cross-sell que a gente fala, né? Mas a empresa, de fato, ela deu mais produtividade, né? Gerou mais produtividade e, consequentemente, também gera mais negócios para o fornecedor. Então, um pouco, embasar aqui um pouco de Customer Experience e Customer Success. Falando um pouquinho de transformação digital, né? Então, ela está acontecendo agora, né? Quanto tempo aí a gente fala de transformação digital, né? Muitos webinars ocorrem aí diariamente falando sobre isso, especialistas falando sobre o tema, né? E o maior responsável, né? O bendito coronavírus aí,
ele acelerou esse processo de uma forma muito rápida, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui já não deixa de ser um fator de transformação digital. Estamos aí fazendo um webinar na nossa casa, na nossa empresa, mas todos aí estão assistindo, né? Claro que o webinar sempre tem esse propósito, mas isso também fez com que a gente olhasse melhor, não, peraí, nós precisamos oferecer conteúdo para o nosso cliente, a gente precisa engajar os colaboradores a realizarem os webinars, né? Então, isso tudo começa a conectar mais as pessoas, né? Então, não é da equipe de TI, não é o CEO, sim, com certeza é o coronavírus, não é o CTO, nem é a equipe Agile, né, que é o grande responsável pelo momento que nós estamos passando. Isso também conecta os colaboradores que estão fazendo o trabalho home office e fazendo com bastante produtividade. Né? Então, peguei aqui um estudo bem legal, o Christopher Albert, é o CEO da Record Future, é uma empresa que ela presta análise de dados para a CIA, né? Então, eles já preveem muita coisa do que pode acontecer no mundo, né? E aí ele comenta, né, que as empresas aí se prepararam há meses, anos, né, para a transformação digital. E isso aconteceu da noite para o dia, né? Impressionante. Então, a gente está mais conectado, está mais produtivo dentro de casa, né? E até isso é até uma verdade, a gente acaba sendo mais produtivo, né? Quando você tem uma organização muito bem feita, né? Na questão de estrutura e tal, de conectar todo mundo de casa e trabalhar e oferecer o melhor serviço para o nosso cliente, né? Aqui, gente, já vou começar a falar, então, das dicas, né? De como a gente pode fidelizar aí os nossos clientes e mensurar isso, né? Nada é possível. Se você tem um processo, se você tem algum procedimento na sua empresa, você tem que medir de alguma forma, né? Isso sem medir, você não vai conseguir trabalhar com dados, então isso é bem importante, tá? Então, a primeira dica é, ouça o seu cliente, né? Escute bem o que ele tem para lhe dizer. Então, assim, se você ouvir com atenção o seu cliente, ele irá te dizer o que acontece de certo e errado, do que ele precisa e como você pode ajudar. Essa fase que estamos passando agora, é bem comum pedir aí postergação de pagamentos e tudo mais. A gente tem que entender a situação do cliente. Isso não é só o nosso cliente, é a microservice, a sua empresa também vai passar por isso, né? Então, a gente também negocia com o fornecedor da mesma forma. Então, esse momento é bem delicado. Então, escutar é essencial. Não foque apenas nos canais tradicionais. Isso é muito importante, tá, gente? Telefone, abertura de chamado, em seu site, enfim, né? É importante, sim, eles vão acontecer, sim. Mas por que não liberar aí o WhatsApp, as redes sociais, né? Os próprios e-mails, plataformas de chat online. Aí a gente tem o Teams, tem o Skype, tem o Zoom, né? Vamos conectar mais, estar mais próximo do cliente. Isso é fundamental. Antes eu falei também de canais omnichannel, né? Se vocês quiserem pesquisar mais sobre o tema, é uma ferramenta muito legal e existem várias no mercado aí que você pode adquirir até um certo custo interessante, mas essas aí, com certeza o WhatsApp você está conectado direto, redes sociais também, né? Então, se aproxime mais com esses canais aí, tá? Não somente telefone e abertura de chamados, né? Assim, no caso de empresas de tecnologia, né? Reúna o seu time de atendimento, né, e relacionamento ao cliente, e alinhe uma estratégia com foco em escutar o cliente. Vou citar o exemplo aqui da microservice, né, quando começou toda essa pandemia, esse processo todo aqui, de fato, o nosso CEO vem fazendo reuniões com o time, né, então, para entender como é que está essa expectativa, muito contato comigo também, né, para a gente poder alinhar as melhores expectativas, com o time de vendas. Então, assim, essas 3 dicas são bem importantes. O seu cliente já vai ter uma outra percepção, né? Ele já vai começar a ter um olhar diferente para a sua marca, né? Ou seja, você está mais
ele vai estar mais fiel à sua marca. Só com essas 3 dicas aqui, tá? Mas a gente tem um pouco mais de tema aí para tratar. E como é que eu posso aí melhorar ainda mais a experiência dos clientes? Experiência do cliente, como a gente já tinha dito antes, é tudo que tange aí processos, né? Os contatos com os clientes, atendimento personalizado e tal. Então, como é que a gente pode fazer isso para melhorar ainda mais? Esse aqui é fundamental. Sem empatia, a gente não vai a lugar nenhum nessa vida, não é mesmo? Então, assim, a empatia vem em primeiro lugar. Essa é a premissa do sucesso do cliente, que também reflete, obviamente, na experiência, né? Saber se colocar aí no lugar do cliente, empatia vale para a empresa toda, tá? Desde o financeiro, desde da controladoria, desde a área comercial, principalmente, né, da suporte, enfim, todas as áreas, tá? Isso começa do nível mais alto até o nível mais baixo, tá? Isso não importa, a empatia é em primeiro lugar, né? E todos nós somos sucesso e experiência do cliente, né? A gente fala bastante, mas você tem uma área, você tem um setor, ok, temos, mas todo mundo tem que vestir esse chapéu, que aí a sua cultura vai começar a melhorar e um foco mais centrado no cliente, né? Isso é um trabalho fácil? Não, não é. Ele é um trabalho árduo, isso tem que estar no DNA da empresa, e isso começa de cima para baixo, né? Como eu comentei antes, tem que vir lá do nível mais alto essa mentalidade, e aí vai descendo para as lideranças, para a gestão, enfim, até chegar em todos os colaboradores. Aí, como eu tinha comentado antes, né, saber negociar aí os possíveis contratos, postergar por pagamentos, quando os clientes solicitarem. Claro que cada caso precisa ser muito bem analisado, né? A gente não pode simplesmente dar o desconto esperado e tal, mas com certeza a gente precisa escutar e ver o que a gente pode fazer. Ver como é que está o relacionamento, ver como é que está esse contato com o cliente, se ele tem aberto chamados, né, um exemplo, nesse período, analisar, fazer uma análise. Isso é importante, tá? Então, postergar, tem que ter uma análise antes, não é simplesmente dar o desconto, né? Com certeza um desconto tem que ter, né? Porque a gente também faz o mesmo papel, mas isso é um comum acordo e com certeza, tendo a empatia, você vai conseguir negociar muito bem essas questões aí de pagamentos, tá? E saber lidar com os prazos de entrega, né? Isso aqui é fundamental. Quando a gente fala de SLA, Service Level Agreement, que aí é o acordo de nível de serviço, né? Que a gente fala muito nas empresas de tecnologia, que é o famoso SLA. Então, assim, é o tempo de atendimento, né? A gente, falando na metodologia AIT, nós temos 2, né? Nós temos o tempo de resposta, que é aquele tempo onde o cliente entrou em contato conosco e a gente começou a atender. Então, a gente tem esse SLA, que esse até hoje é um dos mais importantes, né? Porque o cliente não quer ficar esperando, ele quer ser atendido, né? O mais rápido possível. Claro que tudo dentro de um SLA, de um acordo de nível de serviço, que consta em seu contrato bem provável, né? Então, isso tem que estar muito bem alinhado. Então, faça além do normal. Atenda antes, faça uma gestão com o time para tentar ter esse SLA um pouco mais encurtado. Claro que depois de começar a atender, eu tenho outro SLA, que é o SLA de solução, onde eu comecei a atender até resolver aquela questão, ou às vezes também nem é um problema, né, dentro do ambiente, ou enfim, às vezes pode ser só uma requisição de serviço, algo normal, né? E esse aqui é fundamental, né, gente? O poder do feedback ao cliente. A gente vem falando bastante aqui, internamente. A gente tem um processo aqui bem bacana, que é o Papo Aberto. E fizemos um papo aberto aí com todos os colaboradores, onde a gente faz um determinado tema, né? E a gente interage com todos os colaboradores. E aqui a gente falou muito do poder do feedback ao cliente, né? Nesse tempo de pandemia,
Quanto mais feedback você dá ao cliente, melhor. Ele com certeza vai se sentir mais próximo. Aí, como a gente fala, ele vai começar a ter uma experiência melhor, né? Então, dê feedbacks constantes para o cliente. Tá? E atender o mais rápido possível, claro, dentro das possibilidades. Né? Dar um feedback constante para informar que as demandas estão sendo atendidas. Né? Isso já é fundamental, mesmo que ainda não estão 100% concluídas. Vou citar um exemplo. A gente pode ter aí vários tipos de atendimento com fornecedores terceiros, enfim. Então, às vezes a gente precisa ter muita interatividade com o cliente na tentativa e erro. Ó, testa, né? Não funcionou e tal. É importante já deixar claro para o cliente, ó, temos essa situação, podem ter várias interações com você, tá, cliente? Então, já deixa ele já preparado, né? Que ele vai entender a situação, né? Porque às vezes a gente depende de um terceiro, por exemplo. Então, já deixa ele preparado, né? E vai dando esses feedbacks constantes que ele vai, com certeza, te olhar com outros olhos. Tá? E aí, com certeza, essas dicas aí de melhorar a experiência vão ser matadoras. Quando a gente fala de suporte, tomar uma aguinha que a garganta está seca. Otimize aí o suporte e o atendimento ao cliente, né? Então, aqui, outras dicas. Você pode utilizar alguns guias, aí você pode criar mini guias para compartilhar em redes sociais, ou criar um material mais elaborado, né? Aí o pessoal do marketing pode extrair várias ideias, né? Então, aqui a gente também já vem fazendo, né? Como a gente está fazendo até com os próprios webinars, mas aqui a gente está falando de atendimento ao cliente, né? Como a gente pode fazer um guia para deixar ele mais antenado com relação à base de conhecimento, por exemplo, né? Onde ele pode ter mais informação para resolver até um problema de forma sozinho, né? E aí tem as FAQs aí, né? Que é o próximo item. Então, pode ser a hora de rever a sua página de perguntas frequentes, né? Frequently Asked Questions, que é a tal da FAQ. Com certeza, a dúvida dos seus clientes, né? Então, eles sempre vão ter dúvidas. Então, por que não disponibilizar aí algumas FAQs, umas bases de conhecimento, para que ele possa, de uma forma rápida e objetiva, às vezes até sem entrar em contato com você, ele consegue resolver o problema. Tá? Claro que também é um processo que não é simples de realizar, mas se a empresa já tem uma cultura de uma base, por que não disponibilizar ela, né? Aí tem os famosos chatbots. Eu, particularmente, ainda acho que essa metodologia de chatbot ela precisa evoluir mais, mas já existem ferramentas bem interessantes, tá? que já podem ajudar aí a você a automatizar o teu atendimento inicial. Então, ele é um robozinho, né? Ele é programado para atender algumas perguntas. Mas se essas perguntas não serem bem programadas, aí a gente tem um problema, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Os chatbots ajudam em muito, mas precisam ser muito bem programados antes para que as respostas sejam bem intuitivas e que geram aí demandas aí para o suporte de forma mais rápida e mais eficaz, tá? Mas aí tem que tomar um cuidado para não escolher um chatbot tão complicado e tal, e tem que estar bem alinhado com as perguntas para que ele possa responder, né, de uma forma bem efetiva. Aí, pessoal, mais outra dica, que aí você pode aplicar, isso tudo que a gente está falando, tá, gente? A gente pode aplicar de alguma maneira otimizada para qualquer nível, qualquer tipo de serviço, tá? E o Net Promoter Score, que é a metodologia aí, que a Microservice também utiliza, também é uma forma de mensurar aí o que tange a satisfação dos clientes. Então, o Net Promoter Score é uma metodologia que vocês podem utilizar, tá? Em qualquer organização. E o que é o tal do Net Promoter Score? Que é o famoso NPS, que eu tinha comentado antes no início. Então, o Net Promoter Score aí, ou o NPS, né, é uma metodologia criada por Fred Reichheld, nos Estados Unidos, com o objetivo de realizar a mensuração do grau de lealdade dos consumidores de qualquer tipo de empresa. Sua ampla utilização se deve à simplicidade, flexibilidade
e confiabilidade da metodologia. Mas, David, como é que ela funciona? Vou explicar para vocês. Que o material que eu tirei, entendendo o Net Promoter Score. Então, você faz uma pergunta para o seu cliente. Tá? O que é essa pergunta? Que vai medir aí o poder da marca da sua empresa. Essa pesquisa ela pode ser enviada por e-mail, depois eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? E até dar um exemplo aqui da microservice, como é que a gente atua. Então, é uma pergunta simples, em uma escala de 0 a 10, o que você indicaria, quando você indicaria, perdão, nossa empresa para um amigo, né? Numa escala de 0 a 10. Essa é a pergunta clássica do NPS, tá? Podemos utilizar outras perguntas? Podemos, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. E numa escala de 0 a 10, a gente começa a gerar estatística, né? Os famosos dados. A gente tem que ser baseado em dados, né? Indicadores, isso é importante. Então, como é que funciona? Nós temos aí notas de 0 a 6, de 7 a 8, né? E nós temos os promotores. Então, os detratores, quando de 0 a 6. Ou seja, esses clientes detratores, eles não estão satisfeitos com a sua empresa, com a sua marca, né? Então, esses aqui, temos que ter um cuidado especial, né? São clientes aí que estão frustrados, estão insatisfeitos, tá? Agora, os neutros, de 7 a 8, já são os clientes que estão em cima do muro, que a gente costuma falar, né? Que eles não estão nem satisfeitos e nem insatisfeitos. Eles mas tem uma chance grande aqui de eles abandonarem a sua empresa. O detrator, obviamente, está muito propenso a sair da sua empresa, né? Não comprar mais a sua marca, enfim, né? E aí nós temos os promotores, as notas de 9 a 10. São os clientes, os leais, aqueles que de fato recomendam a sua marca, né? Então, com essas informações dos promotores, dos neutros e detratores, a gente chega nessa conta. Então, como é que eu calculo o meu NPS? Eu pego a porcentagem dos promotores, os de 9 a 10, e diminuo a porcentagem de detratores. E aí eu tenho o meu valor de NPS. Ah, mas e os neutros, David? Os neutros, eles não entram nessa conta, tá? Então, se você tem muito cliente neutro, é um problema, né? Porque aí, esses 7, 8, eles poderiam dar 9, 10, sim, mas o que está acontecendo de errado? Então, a gente começa a fazer várias perguntas, né? E aqui é importante tratar. Já quando você dispara a pesquisa, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mais um detalhe. É importante você fazer a tratativa. Um cliente detrator já respondeu, opa, plano de ação. O que está acontecendo? Vamos visitar esse cliente. Eu sei que agora é um período complicado, mas por que não fazer aí um acesso remoto aí no cliente, fazer até pelo próprio Teams, que está gratuito, ou no Zoom, enfim, fazer uma call conference com o cliente e entender o cenário dele e por que ele deu essa nota ruim, né? Mesma coisa com o neutro, também posso fazer uma tratativa. Claro que os promotores, eu não vou fazer uma tratativa, né, mas ele já está satisfeito, então eu não preciso fazer um plano de ação. Plano de ação quando temos detratores e neutros, tá? Então, como é que fica aí a zona de classificação, né? A zona de excelência, que é o que toda empresa aí busca, né? O NPS entre 76% e 100%, né? A de qualidade é o NPS entre 51% e 75%. A zona de aperfeiçoamento, que é entre 1 e 50%. E aí tem a zona crítica, né, gente? O NPS entre 0, menos 100, tá? Ali tá errado, porque eu posso ter menos 100. E 0, aí de fato é uma zona muito crítica, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado. Se a gente atingir esse NPS aí, com certeza tem coisa errada, a gente tem que rever muita coisa dentro da empresa, tá? Dentro de processos, enfim. Satisfação do cliente não está bacana, e isso vai atingir todos da empresa, financeiro, né, principalmente, né, porque os clientes vão embora. Aqui, eu peguei um exemplo de um NPS, ó. Percebam aqui,
Aqui foram, num total, 345 pessoas responderam àquela pesquisa, né? E aqui nós tivemos promotores, 212, 61,5%, passivos, que são os neutros, tá? É igual como está em inglês aqui. 93 pessoas responderam, 26,9%, detratores, 40%, e foram 11,6%, né? Então, analisando aqui, fazendo uma conta rápida, 61 menos 11 já dá o NPS de 50. Seria a zona de qualidade, né? Na verdade, ainda estaria entre a zona de aperfeiçoamento. Então, 51, sim, aí já é a zona de qualidade. Tá? Então, aqui, no caso, o NPS está em aperfeiçoamento, né? Quando fazer a pesquisa? O ideal, sempre de 90 em 90 dias, para que também não tenha muita interação em pouco tempo. Tá? Essa é a recomendação da metodologia, né? Aqui na microservice nós estamos fazendo um período um pouquinho mais espaçado, né? Mas a gente acabou de disparar, inclusive, a pesquisa do NPS recentemente aí para os clientes, e o pessoal já tem respondido. Então, disparamos agora, pretendemos aí no próximo quarto mandar mais uma pesquisa. Tá? Então, sempre a margem seria 90 em 90 dias, tá? Mas dependendo da empresa, tá? Às vezes ocorrem muitas mudanças, processos, até o próprio pessoal muda, então às vezes a gente tem que, não, podemos dar um tempo agora e depois vamos medir de novo, tá? Não é um problema, tá? A metodologia existe, ela pode ser seguida, mas isso é muito da própria organização ou até do próprio planejamento estratégico da sua empresa. Tá? E aí vem a pergunta matadora, né? Como eu posso utilizar aí as ferramentas, né? Dicas de ferramentas que a gente tem. Então aqui eu posso indicar para vocês a Track, que é a antiga Track Sale, é uma empresa muito bacana, tá? Depois acho que a Glenda pode compartilhar o material, ou vai estar disponível também. A Microsoft Forms Pro, né, que está dentro do pacote Microsoft 365, e tem a do Google, né, que é gratuito. Então, aqui tem os links, tá? Se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Eu vou citar um exemplo. Nós utilizamos aqui hoje o Microsoft Forms Pro, tá? do pacote Microsoft 365. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. E logo deve estar apresentando para vocês. Aí. Então, aqui eu peguei o exemplo, tá? De como que ele faz a pesquisa. Aqui não é uma oficial, aqui eu não vou mostrar da microservice, né? Mas eu vou pegar um exemplo de uma pesquisa de satisfação que a gente pegou e ele já traz aqui o NPS também, tá? Aqui é um exemplo, tá, gente? Então, aqui, bem legal, o bacana do Microsoft Forms Pro é que ele já dá uma ideia bacana do seu NPS, do sentimento, ele já faz ele cria insights muito bacanas de o que a pessoa descreveu, né, naquele momento de resposta do NPS. Então, ele já traz uns insights muito bacanas. Então, se você exibir tudo aqui, vamos ver se ele traz. Olha só que legal. Entre as pessoas que responderam high na pergunta 1, 98% delas responderam promoters na pergunta 3. Né? Então, aqui tem uma pergunta a mais, tá, gente? Não é o NPS oficial, mas aqui também dá para fazer do NPS oficial, tá? Fiquem tranquilos. Então, ele traz vários insights, vários dashboards, muito bacanas. E aqui também ele traz, isso aqui é muito bacana, comentários positivos. Por exemplo, os técnicos, né, têm bastante conhecimento, great experience, então, excelente experiência, né, então, multiple people, no caso aqui, pessoas engajadas, né, enfim, múltiplas pessoas, né. E aqui os comentários negativos, ele traz em número de palavras, ou seja, o que as pessoas
escreveram a mais de comentários negativos, ele vai agrupando aqui também, ó. Então, aqui, há muito tempo, esperando por muito tempo, né, long wait times, enfim. Certo, aqui, com certeza, pediram para fazer mais rápido aí a resolução, né? Então, esperando muito tempo, resolução, enfim, ele vai juntando, agrupando as palavras, né? Então, é bem legal. E isso, tá, gente? Não é o Forms normal, é o Forms Pro, tá? Que ele tem essa inteligência mais apurada. Aí aqui ele traz o sentimento, também os dashboards. Ó, aqui ele já traz o NPS, né? Porque aqui nessa pesquisa você pode construir várias perguntas e também fazer uma oficial que é do NPS. E aqui ele trouxe, ó, 62% promotores e 34%. Então, se eu fazer uma diminuição, ele fica com o NPS 28, está com o NPS bem embaixo. E aqui você também pode exportar, né? Exporta aqui toda a cadeia aqui de respostas e você pode ficar acompanhando também se a pessoa respondeu ou não, né? E o legal aqui, quando você envia, você pode também, ó, aqui que vai a pesquisa, você envia aqui pelo e-mail. Aqui eu criei a da marca microservice. Ele já pega, ele inclusive tem variáveis também que ele já pega, por exemplo, se eu colocar aqui o meu nome, ele vai procurar, ele achou o meu nome. Então, quando eu colocar o nome aqui no para, ele já traz essa variável nome, ele já entende que é o primeiro nome aqui, tá? E aí ele já dispara aqui a pesquisa, no caso aqui, para mim, né? E aqui eu posso importar os destinatários, eu coloco aqui um CSV, claro que existem algumas regras aqui para envio, né? E depois você vai começar a monitorar aí como é que está o sentimento, como é que está a experiência do seu cliente através de dados, né? Isso é muito importante. Ter dados é essencial para você medir satisfação e tudo mais, tá? Então aí vai uma dica bem legal do NPS. Deixa eu acabar de compartilhar aqui. Então, gente, essas aí são as ferramentas, né? Gente, muito obrigado aí pela oportunidade em falar do tema. Eu poderia falar aqui incansavelmente por horas, que o tema de fato, gosto bastante. Não é por acaso que a microservice me deu essa oportunidade, né, de trazer essa área para a microservice. De fato, eu gosto muito de trabalhar com o próprio cliente, de atender os clientes, né? Então, é uma satisfação enorme falar aqui com vocês sobre o tema. Espero ter ajudado a entender um pouquinho mais de como fidelizar os clientes, de se aproximar mais, e nesse momento difícil, né? Então, acho que o recado é: aproxime-se mais do cliente o quanto você puder, né? Para gerar aí, todo mundo agora tem que se ajudar, né? Esse é o momento, e com certeza a gente vai sair dessa mais fortalecido, os clientes também, e com certeza a roda vai girar novamente. É isso aí, muito legal, David. O GFT, ou GEFT, perdão, GFT, se eu estiver falando teu nome errado, mas a perguntinha é a seguinte, ó: como fidelizar uma carteira de clientes mediante tamanha concorrência e mediante imensa crise financeira, principalmente após essa pandemia? Essa é uma excelente pergunta, né? As dicas que eu dei para você ali, elas já servem para você começar a ter uma base, né? Então, assim, a concorrência está aí à torta direita, isso é fato, né? Mas se você investir em experiência e sucesso do cliente no seu time agora, tá, já vai sentir o resultado lá na frente. Então, assim, invista nisso, tá? Faça com que o teu time comece a ter essa cultura focada no cliente. Faça palestras, treinamentos, webinars, fale incansavelmente sobre sucesso do cliente, experiência do cliente, e aí você vai fidelizar. Sabemos que no mercado tem muita questão de preço, valor, né? É uma frase que eu sempre falo para todos aqui da empresa:
o cliente, às vezes, ele não quer pelo preço, mas ele quer sim pela qualidade do teu serviço, né? Se você presta um atendimento de qualidade, às vezes até o preço do concorrente pode estar menor, mas ele vai escolher você, pode ter certeza disso. Então, as dicas são essas, né? Invista em experiência, invista no NPS, que isso vai te dar um respaldo muito bacana daqui em diante e depois da pandemia também. Com certeza você vai ter sucesso. Legal. Eu acho que junta também com alguns conteúdos que a gente já apresentou aqui, né, David? Isso. Um é a gente mensurar como o cliente está se sentindo, como você bem falou, realmente entender como o cliente está se sentindo em relação aos seus serviços e produtos e se preparar para tanto se o cliente for um detrator, né, e não estiver satisfeito, quanto se o cliente for um promotor e utilizar essa felicidade do cliente em prol do benefício do cliente e da empresa, né? Quanto ele pode usar também outras ferramentas como a comunicação, né? Você falou, estar próximo do seu cliente, é Isso. você se tornar disponível, é você se mostrar apto para atender as necessidades dele, a se adaptar nesse momento. Então, realmente, né, bem isso que você falou, é sentir como está o cliente, se fazer presente, entender o momento dele também, né? Isso, perfeito. E essa questão toda de pagamentos, de fornecedores e tudo mais, isso também com certeza faz diferença, porque, bem como eu comentei, não são só os nossos clientes, né, os clientes, enfim, mas nós também passamos pela mesma situação, né? Então, a gente tem que, e cada solicitação a gente vê com muito carinho, vê com muito cuidado, porque é o nosso cliente que está na ponta, então a gente tem que tratar cada tema com bastante carinho, né? Então, esse é o recado que eu dou para quem está passando aí bastante nessa questão de postergação, né, e economia e desconto, enfim. Legal, é isso aí. Ele fez mais um comentário aqui, ó. Ele respondeu: Opa. o pós-vendas é muito importante. O que observa é que as empresas geralmente não dão muito valor a isso. Perfeito, cara. Você fez um comentário excelente e até conectando isso com o que você falou, faça, essa é uma dica bem interessante, faça um ótimo onboarding no seu cliente, que é o pós-venda, né? O que é o famoso onboarding? Né? Até nem comentei aqui na apresentação, mas quando você vende algo para o seu cliente, claro que isso tudo depende do seu modelo de negócio, mas vamos pegar aqui uma empresa SaaS, né, que faça aí um software, que desenvolva um software na nuvem e forneça o serviço em forma de software para você. Faça com que o seu cliente se sinta em casa com aquele software ou com aquele serviço, né? Nós aqui na Microservice também, um cliente fechou uma venda de algum contrato ou coisa assim, a gente tem todo um processo de onboarding, de entender como o cliente funciona, dar o caminho das pedras para ele, como que fica a questão do suporte, escalation list, se ele tem janela de atualização que ele pretende fazer dentro de casa. Então, assim, faça um onboarding muito bem feito, né? Ah, mas eu tenho uma empresa aqui de confecção, ok? Por que você não faz um excelente início daquele novo cliente, né? Promovendo aí um presente ou então um pequeno agrado, né? Isso faz toda a diferença no atendimento, né? Num pós-venda, né? Depois você lembrá-lo nos aniversários e tudo mais, ele vai se sentir próximo, ele vai sempre lembrar de você, né? Então, invista nisso que você, com certeza, você vai ter sucesso. Legal, muito legal. Ele continua aqui, ó, fazendo mais uma perguntinha. Ele perguntou: essa ferramenta NPS ajuda muito no pós-venda? Na verdade, o pós-venda, você até pode utilizar a ferramenta, tá? Porque o NPS, existem várias metodologias, essa que eu passei é a mais básica, né? Mas existem pesquisas transacionais, que são essas que eu passei agora, existem as operacionais. O que é operacional? Por exemplo, eu fiz uma venda, eu disparo uma pesquisa do NPS mesmo, das ferramentas, se você quiser, para medir como que está o meu time comercial, por exemplo. Então, nada não impede você criar uma campanha operacional, nesse caso, de cada fechamento de venda, entender como é que foi o vendedor, se ele foi prestativo, se ele conseguiu aí atingir as expectativas do seu cliente, né? Então, assim, nada impede você fazer isso, tá? Então, as ferramentas que eu mostrei ali,
você fica livre, você pode escolher. Claro que a da marca é importante porque fala da empresa. A operacional, não, ela fala de uma área específica da sua empresa. Tá? Então, pode aplicar sem problema algum e pode gerar um indicador para o time comercial, por que não? Né? Então, fica a dica aí para utilizar uma dessas ferramentas. Legal, muito legal. Jefté, a exemplo de empresas de tecnologia, né, como a Microservice, a gente pode, assim como a sua empresa também pode, e o David já falou, né, fazer pesquisas como, por exemplo, uma da marca, e toda vez que um produto de tecnologia é implantado, então tem mais uma pesquisa de satisfação. O NPS não te impede de fazer outras pesquisas de satisfação, né? Você pode realmente ter um programa de pós-venda muito bem estruturado e um programa de sucesso do cliente, de experiência do cliente muito bem estruturado. Um não anula o outro, né? Os dois caminham paralelos, certo, David? Certo, perfeito. E se você tem um time de suporte, por exemplo, você pode usar a sua ferramenta de chamados para criar o CSAT, né, que a gente também chama, é um indicador aí de fechamento de ticket, por exemplo. Cada disparo de um fechamento, você dispara uma pesquisa também, mas em não NPS, né? Aí também pode utilizar para medir como é que está o time de suporte, por exemplo. Mas também dá para utilizar a metodologia, como eu falei antes, operacional para todas as áreas, tá? Então, fica bem tranquilo. Legal, fechou. Jefté, obrigada pelas tuas perguntas, elas realmente ajudaram bastante a gente esclarecer o conteúdo. Se você tiver mais alguma pergunta, pode fazer, pergunta e comentário, fica à vontade. David, uma pergunta que eu tenho certeza que pode dar um outro webinar inteiro a respeito, mas para você dar uns passos simples e rápidos para a gente. Fiz o NPS na minha empresa, sei quem é detrator e quem é promotor, quem é neutro. O que eu faço agora com esses dados? Então, como eu comentei antes, é importante você fechar, a gente chama de fechamento de loop, né? Que é o quê? Poxa, agora eu estou com a informação, sei quem é neutro, sei quem é detrator, sei quem é promotor. Bacana. Ative primeiro os detratores, né? Você vai, o que eu vou fazer com esses detratores? Bom, primeiro você tem que entender, porque na pesquisa você pode colocar, fazer com que a pessoa detalhe o porquê que ela deu aquela nota, né? Então, se ela escreveu, você já sabe qual que é a dor daquele cliente. Mas se ele não comentou nada, ele deu nota 4, por exemplo. Entre em contato com ele, só que faça um contato humanizado. Não faça contato por e-mail, tá? Então, é importante você ligar para o cliente, ou então até um próprio WhatsApp, por que não? Até para agendar uma call, porque às vezes não é legal e também não transforma uma experiência bacana para o cliente. Se você liga, às vezes, num momento ruim, às vezes ele pode estar numa reunião, enfim. Então, ligue para o seu cliente, entenda o que ele está passando, qual que é a dor que ele vem sentindo aí com relação à sua empresa, à sua marca, que aí você vai agendar com o time que está responsável por aquele atendimento, ou enfim, né? E geralmente a gente pega aí a área de serviços, enfim, né? Quando a gente fala de tecnologia, é a questão de atendimento ao cliente mesmo. Então, faça um plano de ação, depois disso, plano de ação precisa ser cumprido. Depois que o plano de ação foi cumprido, você pode, então, fazer a devolutiva para o seu cliente. Ó, cliente, nós fizemos essa melhoria, entendemos a sua dor, agora a gente vai monitorar a sua experiência de uma forma mais personalizada, muito mais próxima, e fazer a tocada do bumbo na operação para que aquele problema não ocorra mais, né? Então, esse é o passo. Os neutros, da mesma forma, tá? Você também pode ligar, faz um plano de ação, né, no modelo 52WH, e aí você também faz o mesmo procedimento, claro que entender com o seu cliente neutro o que numa próxima pesquisa de satisfação ele possa dar um 9 ou um 10. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Né? E como eu comentei, da mesma forma, os neutros também podem dar opinião no próprio NPS, que isso dá produtividade para você se ele escreve. Né? Então, naquela ferramenta que eu passei para vocês, ele tem como fazer. Existem formas de o quê? Ele respondeu 0 a 5, então responda essa pergunta. Sua experiência não foi boa. Me conte qual o motivo você deu essa nota. Ele já responde, então já indica a pessoa responder. Da mesma forma para o 7 e 8, que são os neutros, ele também vai responder. Então ele tem uma lógica, né? Respondeu 7 e 8, ele abre uma pergunta. Ok. O que a próxima pesquisa você poderia dar um 9 ou um 10? Então ele vai responder. Então já
te elimina aí um trabalho de ligar para o seu cliente, se ele responder, né? Porque aquela pergunta não é obrigatória. E se eu deixar obrigatória, fica ruim. Eu já promovo uma experiência ruim para ele. Então, é aberta a pergunta, ele pode responder se ele quiser. Então, fica a dica aí. Plano de ação para todos esses neutros e detratores. Legal, David. A gente tem só mais alguns minutinhos, mas eu não gostaria de deixar de te perguntar isso. A pessoa que está assistindo esse webinar não tem o hábito de aplicar o NPS para os seus clientes, não tem um setor de sucesso do cliente ou de experiência do cliente. Quais setores devem ser envolvidos inicialmente para que seja criado um setor ou que seja aplicada a pesquisa? Bom, isso tem que ser de cima para baixo. Né? Não tem jeito. Desde do presidente da empresa, ele tem que estar engajado para que as lideranças comecem a ter essa expectativa dentro da empresa. Esse é o primeiro passo. Né? Não é simplesmente, não, quero trabalhar com a experiência do cliente. Não, peraí, a gente tem que organizar. Né? Então, mas isso tem que ser de cima para baixo. Se na sua empresa você tem pessoas que têm essa vontade, talvez que o gerente ou o presidente ou o CEO, enfim, não tenha essa mentalidade, traga o tema para a mesa. Fale com o seu gestor. Fale com o gestor, com certeza vai falar com o CEO, né? Ou com o diretor, enfim. Porque, de fato, uma experiência excelente para o seu cliente, ela transforma qualquer empresa, né? Então, e isso tem que estar no DNA de todos, né? E isso acontece de cima para baixo. Não tenha dúvidas que, se o tema chegar para ele, você mostrar indicadores, e tem vários aí, tá? Por aí. Só aquela informação que eu passei aí, muitas empresas vão, de fato, à falência se não investirem em experiência do cliente, né? Então, traga essas informações. É uma completa mudança de cultura, né? Exatamente. Legal, muito legal. David, eu vou botar aqui então na tela os teus contatos. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês querem falar diretamente com o David, esses são os contatos dele e eu tenho certeza que ele está à disposição de responder qualquer dúvida ou pergunta que tenha ficado desse webinar, mas realmente foi muito legal, David, eu acho que esclareceu bastante para o pessoal. Eu acredito no NPS não só como profissional de marketing, mas como microservice, né? Nós acreditamos na metodologia de ouvir os nossos clientes para oferecer melhores serviços e produtos, e a gente tem certeza que isso funciona em qualquer tipo de empresa, né? Que esse é o essencial para a gente atender melhor os nossos clientes. Com certeza. E o importante só para fechar, tem que tomar um cuidado com o NPS também, ele é retrovisor, né? Então, você tem que estar, por isso que ouvir o cliente constante é importantíssimo. Tá? Não espere o NPS acontecer, né? Faça esse contato, não diariamente, né, obviamente, mas faça com que o seu cliente esteja assistido o tempo todo. Esse é o recado. Legal. David, muito obrigada, foi muito legal. Eu me coloco à disposição também se precisares de algum apoio a respeito, mas eu tenho certeza que foi um conteúdo muito elucidativo para o pessoal, deu para aprender bastante. Obrigado, eu que agradeço aí, Glenda, pela equipe toda aí, em nome da Microservice e também em nome de todos aí que estão assistindo, e curtam os próximos webinars que com certeza estão recheados aí de grandes conteúdos. É isso aí. Obrigada, David. Valeu, um abraço. Pessoal, então, mais 2 minutinhos para o meio-dia, já vamos finalizar o nosso webinar. Só recapitulando, então, a agenda dos próximos dias. Nos próximos dias, nós teremos os 3 últimos webinars dessa série de webinars gratuitos da Microservice. Na quarta-feira, dia 13 de maio, às 5 da tarde, a gente vai ter um webinar muito legal, que eu imagino que para pessoas que já foram para a nuvem vai ser um conteúdo muito interessante, como otimizar custos com cloud. Na segunda-feira, dia 18 de maio... Opa, perdão, pode falar. Glenda, desculpa te interromper, não, mas o Jeff, ele fez mais uma pergunta aqui que eu não posso deixar de responder. Opa, David, com certeza. O NPS pode ser usado para ajudar a empresa a ter uma ISO? Não, tá? A ISO é um outro processo, tá? Então, assim, geralmente ISO se fala de qualidade, e qualidade não quer dizer que você tem um NPS bom, né? Vamos supor, você esteja na zona de qualidade,
E, tá aqui, tá comprovado ou não. É que ISO é muito sensível e dependendo da ISO também, porque você colocou a pergunta aberta assim, né? Porque tem várias ISOs aí, né? Então, mas ele não reflete a realidade para ISO, tá? Então, só respondendo a tua pergunta. Massa, muito legal. Gifté, se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Eu vou encerrar, mas deixo o contato do David aqui. Eu vou passar o meu contato também para que você possa mandar suas perguntinhas. Obrigada, David. Eu nem tinha visto. Obrigada por ter visto. Tudo Pessoal, certo. recapitulando então, os próximos webinars, na quarta-feira, dia 13 de maio, 5 da tarde, como otimizar custos com cloud. Na segunda-feira, dia 18 de maio, como implementar processos para ganhar agilidade utilizando a metodologia ITIL. É você, né, David, que vai estar de novo com a gente? Isso mesmo. Então beleza. Dia 18 de maio, David está de novo com a gente falando sobre ITIL. E o último webinar, dia 20 de maio, às 5 da tarde, os principais benefícios da tecnologia para a sua empresa. Pessoal, se você ainda não compartilhou esse link com os seus colegas, com os seus amigos, compartilhe, porque esses webinars vão estar disponíveis também no nosso site. Então, se inscrevendo por meio da nossa landing page, você vai ter acesso a todos os webinars dessa série de webinars online e gratuitos da Microservice. Muito obrigada a você que participou com a gente. Eu te espero na quarta-feira, dia 13 de maio, para o nosso webinar, nosso próximo webinar. E eu desejo a você um excelente restante de dia. Tchau, tchau.